Olá pessoal, aqui é o professor Fábio Dutra do Estratégia Concursos, sou professor de Direito Tributário e hoje estou aqui para dar uma dica bem rápida, bem sucinta do assunto contribuições especiais. Nós vamos entender de uma forma bem simplificada a competência tributária para se instituir cada uma das contribuições especiais ou apenas contribuições previstas no texto constitucional. Você já deve saber que o nosso sistema tributário nacional atualmente contém 5 espécies tributárias. São elas impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. A primeira dica bem rápida é que você nunca confunda contribuições de melhoria com contribuições especiais, certo? Ou contribuições, ok? Então não podemos fazer confusão, certo? São várias contribuições especiais previstas ao longo do texto constitucional. E nós veremos aqui cada uma delas de forma rápida e a competência para se instituir, ok? Ok, vamos lá então, vem comigo. Pessoal, aqui no nosso quadro, nós temos o seguinte, olha, esse quadro resume a competência tributária para se instituir as contribuições especiais previstas no texto constitucional. Então, de um lado nós temos as contribuições especiais e de outro lado a competência para instituí-las, tá certo? Então veja bem, as contribuições sociais, certo? Aqui nós temos que lembrar que tem aquelas contribuições sociais gerais, contribuições sociais destinadas ao financiamento, né, da Seguridade Social e também as outras contribuições, que são aquelas contribuições residuais, certo? Contribuições residuais no exercício da competência residual da União. Ela pode instituir ali outras fontes de custeio da Seguridade Social. Isso aí tudo está lá no artigo 95 da Constituição Federal, certo? Então, todas essas contribuições sociais, em regra, são de competência da União, certo? Então, a regra é de competência da União. E temos algumas exceções. Quais são essas exceções? São os casos do regime próprio de previdência social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, certo? O que eu quero que vocês entendam neste momento aqui? Preste atenção comigo. Nós temos a contribuição para o regime geral de previdência social, aquela contribuição conhecida como contribuição ao INSS, certo? Que hoje, atualmente, é arrecadada pela própria Receita Federal do Brasil, mas muito conhecida como contribuição devida ao INSS, né, pessoal? Essa contribuição, regime geral de previdência, os trabalhadores da iniciativa privada, né, pessoal? Essa contribuição, ela é de competência da União. Claro, em regra, a competência para instituir contribuições sociais, certo? Sejam elas gerais ou para o financiamento da Seguridade Social, é de competência da União, certo? E, pessoal, as exceções a que eu me refiro são aquelas exceções de regime próprio de previdência social. O que é o regime próprio de previdência social? São aquele regime de previdência específico e fechado, destinado à previdência social dos servidores públicos titulares de cargo efetivo, certo? Então, a União possui o seu regime próprio de previdência social. Os estados, o Distrito Federal possuem os seus regimes próprios de previdência social. E também os municípios possuem ali, na maior parte deles, os seus regimes próprios de previdência social, ok? E em relação a isso, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte: a contribuição que vai financiar esse regime próprio de previdência social, ela é tributo, certo? Ela possui natureza tributária. Portanto, essa contribuição ela é sim de competência de cada ente federado e não da União. Então, quando determinado município institui seu regime de previdência próprio dos seus servidores públicos, ele vai ali estabelecer uma contribuição que será ali cobrada daqueles servidores públicos. E essa contribuição, ela é de competência daquele ente que instituiu o regime, certo? Então, esta é a exceção. Regime próprio de previdência social dos servidores públicos. Ok, pessoal? Vamos continuar então. Além das contribuições sociais, nós temos também a contribuição de intervenção do domínio econômico, a conhecida como CID, né? Contribuição de intervenção do domínio econômico, uma contribuição com caráter extrafiscal, certo? Um caráter interventivo. Essa contribuição, pessoal, ela é instituída apenas pela União, certo? Somente de competência da União, sem exceções. Nós temos também as contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, também conhecidas como contribuições corporativas.
Aquelas contribuições, pessoal, devido aos conselhos profissionais, né, que vão fiscalizar ali aquelas profissões, né? Então, essas contribuições, elas são apenas de competência da União também, sem exceção, ok? E, por fim, nós temos aqui a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública. É bem polêmica o enquadramento desta contribuição como uma contribuição especial, certo? Mas temos que lembrar que ela surgiu ali, né? Foi prevista no artigo 149-A, certo? Ela não consta na redação originária da Constituição Federal e, por não termos uma melhor classificação para ela, é uma contribuição sui generis, né? Ela é classificada comumente como uma contribuição especial, certo? E essa contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública ela tem uma peculiaridade. Ela não pode ser instituída pela União. Não, apenas o Distrito Federal e os municípios são competentes para instituir esta contribuição. Tá certo, pessoal? E essa contribuição de iluminação pública, justamente por ser muito polêmica, ela cai recorrentemente em provas de concurso público. Pessoal, é muito importante memorizarmos este quadro. Agora nós veremos uma questão que já foi cobrada em provas de concurso público, concurso de alto nível, concurso de procurador da Fazenda Nacional, e eu chamo a sua atenção para resolver juntamente comigo essa questão. Vem aqui, vamos lá. Pessoal, vamos lá, olha. Resolvendo uma questão aqui então, olha. Questão da ESAF, procurador da Fazenda Nacional, realizado em 2015 esse concurso, né? A contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, olha só ela caindo aí, ó. A contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública cai direto, pessoal. Ela pode ser instituída, vamos lá, por estados, municípios e Distrito Federal. Opa, os estados não podem instituir, apenas municípios e Distrito Federal, correto? Também, então esta letra A está descartada. Letra B. Como imposto adicional na fatura de consumo de energia elétrica. Imposto adicional, pessoal, ela não é um imposto adicional, ela é uma contribuição. Disso não há dúvida, certo? Então essa história de imposto adicional está fora de cogitação. Lembrando, claro, que o parágrafo único daquele artigo 149-A que eu me referi agora há pouco, ele fala assim que é facultada a cobrança dessa contribuição da COSIP aqui, né, contribuição para o serviço de iluminação pública, na fatura de consumo de energia elétrica. Então é facultada a sua cobrança na fatura de consumo de energia elétrica, ok? Mas isso não quer dizer que seja um imposto adicional de forma alguma. Letra B também está descartada. Alternativa C, mediante a utilização de elemento próprio da mesma base de cálculo de imposto. Ora, existe alguma vedação no texto da Constituição Federal para que a contribuição de iluminação pública tenha uma base de cálculo distinta, temos alguma vedação que impede que tenha a mesma base de cálculo? Não há vedação, pessoal. A única vedação que nós temos é em relação às taxas e os impostos, tá? Em relação a essa contribuição de iluminação pública e os impostos, não temos vedação constitucional. Portanto, é possível sim. Então veja aqui comigo. É possível, né, a contribuição de iluminação pública ela pode ser instituída mediante a utilização de elemento próprio da mesma base de cálculo de imposto? É possível sim, pessoal. Não há vedação, o STF não tem qualquer jurisprudência nesse sentido, então esta letra C está correta. Além disso, nós temos a alternativa D. Ela deve ser instituída por meio de lei complementar? Pessoal, não é por meio de lei complementar, mas uma informação interessante. Sabe por quê, pessoal? Porque os tributos, em regra, são instituídos por meio de lei ordinária, certo? Em regra, tributos são instituídos por meio de lei ordinária. Nós temos 4 exceções no texto constitucional em que há uma restrição para que se utilize o instrumento normativo lei complementar. Quais são estas exceções? Vamos lá. É o imposto de grandes fortunas, certo? Imposto sobre grandes fortunas, que ainda não foi instituído. São também os impostos residuais, os empréstimos compulsórios e as contribuições residuais. Nós mencionamos as contribuições residuais aqui. De qualquer modo, veja que são todos tributos de competência da União, certo? Então essa contribuição de iluminação pública, sendo de competência dos municípios e do Distrito Federal, não tem qualquer ressalva, qualquer observação para que seja instituída por meio de lei complementar,
tá bom? Ela não pode ser instituída até mesmo pela União, né? Relembrando o que a gente comentou aqui. Então, essa alternativa está incorreta. Veja aqui comigo. Letra D também está descartada. Alternativa E, ela pode ser instituída para cobrir despesas de iluminação dos edifícios públicos próprios. Não, pessoal. Ela é instituída para cobrir despesa com a iluminação pública e não edifício público próprio, tá? Ela tem ali a vinculação da sua receita, né, destinada ao custeio desse serviço de iluminação pública. É para isso que essa contribuição foi instituída, certo? Então, ela é uma contribuição com o destino de arrecadação vinculado ao custeio desse serviço de iluminação pública, tá certo? Então, nós temos aqui que o gabarito é a alternativa C, tá certo, pessoal? Então, nós fizemos aí uma breve abordagem sobre o tema contribuições especiais e aproveitamos para nos aprofundar um pouquinho mais sobre a contribuição de iluminação pública, uma contribuição que cai muito em provas de concurso público. Então você tem que ficar bem ligado quanto a esse detalhe aí, tá certo? Vem aqui comigo, só mais uma palavra aqui para a gente finalizar o nosso vídeo. Pessoal, olha aqui, ó. Se vocês querem receber outras dicas, né, outros conteúdos bem interessantes para a sua prova de direito tributário, certo? Não deixem de nos seguir no Instagram, nossa rede social, também Facebook e o nosso canal no YouTube, que serão postados ali diversos vídeos com dicas, jurisprudência, alteração na legislação, enfim, pessoal, muito conteúdo relevante e, sobretudo, conteúdo gratuito para você se preparar no melhor nível, na melhor qualidade possível. Ok, pessoal? Então nós ficamos por aqui. Um grande abraço e bons estudos!